Olá, meus amigos e minhas amigas. Como eu havia prometido a vocês, hoje eu vou comentar sobre planejamento familiar e planejamento de vida, que são duas coisas parecidas, mas são diferenciadas. Às vezes elas até se entrelaçam, mas são coisas distintas. E nesse momento que estamos vivendo no Brasil, da pandemia do coronavírus, em que já morreram mais de 32 mil brasileiros e mais de 530 mil estão infectados, o Brasil está discutindo golpe de Estado, intervenção militar, comunismo, anticomunismo, fascismo, antifascismo. Coisas que a sociedade moderna já ultrapassou faz muitas décadas. E nós estamos perdendo o bonde da história com essas bobagens. Meu sentimento é que nós vamos sair da pandemia menores. Geração de empregos, menores na qualidade de vida, menores na preparação do nosso pessoal, da nossa gente, para enfrentar a quarta era industrial que nós estamos vivendo. No mundo globalizado e com as muitas exigências que temos pela frente. Olha, o Steve Jobs, em 2005, falando para um grupo de estudantes da Universidade de Stanford, disse o seguinte: advertiu contra a tentativa de traçar a vida e a carreira profissional com antecedência, destacando o seguinte, que as pessoas não podem conectar os pontos olhando apenas para frente, e sim olhando para trás, e confiar que pontos, de alguma forma, se conectarão no futuro. Olha, é um tema complexo. O Steve Jobs morreu 5 anos depois de câncer do pâncreas. Parecia que ele estava fazendo uma profecia, porque era um céu bem sucedido. Essa trajetória de vida dele acabou. E esse discurso é um modelo que é hoje muito debatido e serve de parâmetro para muitos jovens. Não que as pessoas deixem de programar suas carreiras profissionais e de vida. Ficando sabendo o seguinte: o planejamento profissional é como essa régua aqui. Ela é linear. Se fosse fazer um gráfico, que eu fiz aqui um gráfico não científico, é como essa linha aqui. É uma linha reta ou uma linha ascendente. Se você planejar bem, 70% a 80% com certeza dá certo. Já o planejamento de vida é como essa fita métrica aqui, ó. Ó. Ela é ondulada, de altos e baixos. Ninguém escapa disso. Também, uma configuração num gráfico que eu fiz aqui, é mais ou menos assim. Ó, de altos e baixos. E uma minoria, talvez 1%, 5%, tem uma vida linear e ascendente. O que significa dizer que eu vou hoje falar e dar minhas dicas sobre o planejamento profissional e deixar para dar minhas dicas sobre o planejamento de vida em outro programa, para não ficar muito grande, para não abusar vocês. Agora é importante, você deve planejar as duas coisas. Isso é fundamental. Sobretudo agora com os avanços das novas tecnologias, da robótica, do conhecimento profundo, olhando a longo prazo, que você vai ter sucesso certamente entre 70% a 80%, se você planejar. Observe o seguinte, o mundo de hoje é diferente da minha época profissional.
E mudava-se pouco de profissão, de empreendimento. Hoje as mudanças são mais rápidas, são mais radicais. Daí que você tem que planejar uma carreira profissional olhando para frente, para bem adiante, porque pode ser daqui a 10 anos, 20 anos ela não existir. Eu, quando me formei em jornalismo, não imaginava disso, porque eu sabia que daqui a 20 anos, 30 anos, 40 anos, eu continuaria jornalismo do impresso. Hoje mudei para o jornalismo online. E o planejamento de vida é mais complicado, porque tem movimentos imprevisíveis que ninguém consegue estabelecer. Pode ser a separação conjugal, pode ser uma morte, pode ser um acidente, pode ser a mudança de um estado, a mudança de um país. Isso acontece em 90% das pessoas. Ninguém escapa, salvo talvez 1%, 2% da população. Então, nesse primeiro momento, eu vou dar 5 dicas para vocês, sobretudo os mais jovens, as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho agora e que estão também no mercado de trabalho, mas precisam se reciclar, para que vocês façam um planejamento profissional. A primeira delas é que tenha um pensamento para o futuro, sempre olhando daqui a 10, 20 anos. Um jovem hoje, com 14 anos de idade, que está no ensino fundamental, no 2º grau, ele, daqui a 10 anos, 2030, ele estará no mercado de trabalho. Então ele precisa olhar para aquele momento lá adiante. Uma profissão de pedreiro, ela vai existir da forma que é hoje, em 2040? Não. Hoje as construções mais modernas são em aço e vidro. E médico legista vai existir em 2040 ou 2035? Ou será uma profissão, um trabalho que será feito por robôs? Auxiliar de enfermagem vai tirar pressão, vai tirar sangue, ou será um robô que vai fazer isso? Então, olhe essas coisas para a sua vida profissional. A segunda é a seguinte: 2 pontos fundamentais para qualquer escolha e análise. Aprenda inglês, que é a língua universal, e as ferramentas dos computadores. Não há retorno. Na globalização, quase tudo passa por esses 2 itens. Até na China e na Índia, que correspondem à população de 20% da população do planeta. O inglês e as ferramentas computacionais são fundamentais. Então siga esse caminho. Terceira dica: analise a possibilidade de ser um empreendedor, dono do seu próprio negócio. Esse é um segmento que está avançando bastante. Agora nós estamos vendo aqui na pandemia, não só no Brasil, mas em todo o mundo, tanto em qualquer profissão. Hoje até na venda de pães, biscoitos, que antes era reservado à padaria, você pode fazer pela internet. Vou dar um exemplo aqui. Meu pai foi livreiro a vida toda, na Bahia. E lá nos anos 50, anos 60, anos 70, ele vendia ali, o cara chega lá, comprava, pagava e depois se ia embora. Hoje, se fosse hoje, ele se quebraria. Como estão quebrando muitas livrarias aqui no Brasil, porque não estão enxergando isso. Que o mundo mudou. E que a internet, a computação é uma coisa fundamental nesse processo. A quarta dica é o seguinte: use as ferramentas da internet para escolher uma profissão. O aconselhamento familiar é bom? É. O aconselhamento de um professor é bom? É. Mas existem hoje outras ferramentas, existem
muitas coisas que se podem analisar pela internet com o cuidado de procurar as instituições credenciadas, as instituições respeitadas. Umberto Eco, que foi um italiano, escritor, ele dizia o seguinte: as redes sociais são o campo dos imbecis. Alguma coisa nas redes sociais presta, mas tenha muito cuidado e muita atenção. Quando você quiser fazer uma análise disso aí, procure uma instituição credenciada. E também procure um meio de comunicação que seja credenciado, que não use fake news. A quinta e última dica é a seguinte: em planejamento profissional não vale aquela música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar. Planeje. Isso é de fundamental importância. Se você fizer um planejamento correto, adequado, bem estruturado, você terá 70% a 90% de resultados positivos. É isso aí. No próximo programa, eu vou dar as dicas de planejamento de vida. Siga seu Franco. Se vocês gostaram, dê um like. E até o nosso próximo encontro.